Olá, turma 202. Então, nesse vídeo, nós vamos ter a correção das atividades do primeiro semestre de Biologia. Demorou para sair esse vídeo, né? Mas, na verdade, como não sabíamos como que as coisas procederiam, quando voltariam as aulas, se não voltariam, acabou que eu fui adiando, porque era melhor corrigir presencial. Mas como não vamos voltar, né, tão cedo, e já acumulou muita coisa, tô fazendo esse vídeo para correção, certo? Vocês podem acelerar ele, vocês podem ir pausando se tiverem que conferir alguma coisa. Não é necessário ficar totalmente igual às respostas, né? Mas que fique mais ou menos parecido já tá ótimo, tá? E depois, então, vocês já devem ter percebido que eu comecei já a corrigir, né? Na sequência, depois de junho. Então, conforme a gente vai fazendo, eu vou corrigindo, não vai mais acumular tanto. Só que façam sempre dentro do cronograma lá das pastas, porque depois que eu corrijo, eu não pontuo mais as questões, tá? Vocês têm que entregar dentro do prazo para que elas sejam pontuadas. Combinado, então? Então, vamos começar a nossa correção. Ela é bastante longa, acredito que esse vídeo vai ficar bastante longo também. Bom, então nas nossas semanas 1 e 2, nós tivemos aquele trabalho do Covid-19 com as informações que nós tínhamos na época, né, que eu até mandei para vocês elas, e eu corrigi ele, eu fiz o gabarito dele conforme aquilo que nós tínhamos na época, né, só fiz aqui uma observação. Então, qual é a origem do nome, né? O nome é devido às espículas da superfície, que lembram uma coroa. Quando que ele foi detectado pela primeira vez? Foi lá em 1960, então ele não surgiu ano passado. Ele aconteceu ainda, o seu descobrimento lá em 1960, mas ele ficou adormecido, né? E ele voltou à tona então no ano passado. Então, tem alguns aspectos do MERS e do SARS aqui, que são vírus primos, digamos assim, do Covid-19, né? Eu coloquei ali o que significa o nome MERS. É Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Aonde que ela surgiu? Foi na Arábia Saudita em 2012. Quantas pessoas morreram naquela época? 800, lá no Oriente Médio. E quem que era o transmissor, né, o vetor da doença? Foram os dromedários, né, que é aquele animal que ele tem, então, duas corcovas, né, parecido com o camelo. E o SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ele foi descoberto na China em 2002, teve 650 mortos na época lá em Hong Kong. E quem transmitia essa doença eram os morcegos. Qual o primeiro alerta em 2019? Foi no dia 31 de dezembro, né, lá na China, em Wuhan. Quais os animais detectados como possíveis vetores transmissores para humanos? Eles falaram da cobra, depois foi falado do morcego também, né? Foi falado do macaco também. Foram falados de vários animais e depois esse assunto não veio mais, né, à tona, mas lá nos nossos documentos tinha então principalmente a cobra. Que idade e nacionalidade, então, tinha a primeira vítima? É um homem de 61 anos, ele era lá da China, né? Não coloquei ali, mas ele era de lá. Aqui era para vocês diferenciarem surto, pandemia e epidemia. Então, o surto é um número limitado de casos da doença restrita a uma localidade só ou uma área geográfica. Não precisa ser só uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país, mas a doença é contida ali. Então, uma gripe sazonal, né? Epidemia, aumento repentino do número de casos acima do esperado e pode se espalhar para outros países também. Exemplo, aconteceu com o SARS. O que é uma pandemia? Afeta um grande número de pessoas e se espalha por vários países ou continentes. Teve o H1N1 em 2019, teve a peste negra, né? E nós estamos então agora na fase do Covid. Quais as formas de transmissão do coronavírus? Comendo carne de animais contaminados pelo ar, saliva, espirro, catarro, né? Qual o período de incubação? Aqui que eu fiz uma observação, ó.
Na época eles tinham estimativa de 2 a 15 dias. Hoje eles colocam 10 dias, que seria a faixa mais comum de incubação do vírus, mas varia ainda de pessoa para pessoa. Sintomas comuns do coronavírus: dor de cabeça e muscular, cansaço, diz que é um cansaço muito forte, né? Dificuldade de respirar também, que não passa, né? Tosse, diarreia, problemas gástricos, mas o mais comum é o cansaço e dificuldade de respirar. A dor muscular diz que é uma dor que parece que dói dentro do osso, né? Quem já teve, já conversou, enfim, falou essas questões. Sintomas em casos graves: síndrome respiratória aguda grave, que é quando precisa do respirador, que vem dali toda aquela questão, né, de fechar o comércio, de só deixar o comércio essencial, de fechar as escolas, porque não tem respirador suficiente se muitas pessoas ficarem doentes, né? Insuficiência renal também, então é quando os rins eles não funcionam mais direito. E pneumonia também pode ser um sintoma grave. Existe vacina ou medicação específica? Apesar de já terem passado vários meses, não, né? Sintomas são tratados como uma gripe comum e a vacina ela está sendo então estudada, está sendo feita em tempo recorde, né? Que uma vacina ela pode levar até 20 anos, teve já vacinas que demoraram para ficar prontas, mas devido ao alto investimento que está sendo feito, né? Vai se reduzir esse tempo. E aí tem muitas pessoas que estão preocupadas com a qualidade da vacina e tudo mais, né? Mas aí tem que se colocar na balança o que vale mais a pena, né? Vou deixar no ar, não vou chegar numa opinião minha. Formas de prevenção: lavar as mãos, cobrir o nariz ao espirrar e tossir, evitar contato com pessoas que tenham já alguma infecção respiratória, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar aglomerações, que é o que não está mais acontecendo, cozinhar bem carnes e ovos, evitar tocar os olhos, nariz e boca, manter os ambientes ventilados, evitar contato com animais selvagens, aqui é no caso, né, que eles comem os animais selvagens, usar lenço descartável. Quais os grupos de pessoas mais vulneráveis, então? São os fumantes, os asmáticos, os hipertensos, os diabéticos e os idosos, que seriam pessoas a partir dos 60 anos. Depois, se vocês queriam mais informações, tinha também mais aqueles 2 links para vocês clicarem. Mas seria isso então, pessoal, sobre a pesquisa do Covid-19. Depois nós tivemos então na semana 4 atividades sobre vírus, eram sobre doenças também. São doenças que eu escolhi que elas são doenças mais comuns, né, que acontecem na nossa região. Então, para vocês saberem um pouquinho mais sobre elas. O que é sífilis? Ela é uma doença sexualmente transmissível, ela é uma DST. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, né? Aqui tem que colocar itálico, ó. A prof se esqueceu. Sintomas: tem vários tipos de sífilis e tem vários estágios. Vocês não precisavam ser tão detalhistas, mas eu vou colocar aqui então para vocês, né? No estágio 1, feridas, geralmente pode ser só uma ferida no local por onde que entrou então a bactéria. Pode ser pelo pênis, pela vulva, pela vagina, pelo colo uterino, pelo ânus, pela boca ou pela outros locais da pele. Pode ser palma da mão, sola do pé. Mais difícil de acontecer, né? Mas pode acontecer. E essas feridas vão aparecer de 10 a 90 dias depois que a pessoa tiver o contágio. Normalmente ela não dói, não coça, não arde, não tem pulso, né? Mas pode causar ínguas, caroços na virilha. A sífilis secundária, os sintomas aparecem de 6 semanas a 6 meses depois do contágio, né? E já está até cicatrizada aquela primeira ferida. Podem ocorrer manchas pelo corpo que não coçam, principalmente nas palmas das mãos e na planta dos pés. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo, parece um resfriado. Então, muitas vezes as pessoas confundem, tá? Mas aí o que tem que se ter em mente? Que a sífilis é uma pessoa sexualmente ativa e que não usa preservativo. Então, caso seja assim, né, tem que ficar de olho e fazer o exame de sífilis, que é um exame de sangue e uma picadinha no dedo, tem de graça lá no posto de saúde.
A sífilis latente, ela é assintomática, então não tem sinais e sintomas, né? Ela pode ser recente ou não. Então, a recente, que é antes de 2 anos de infecção, e a latente tardia, que ela aparece depois de 2 anos de infecção. Então, o que a gente tem que ter em mente também aqui de importante sobre isso? Que a sífilis é uma doença silenciosa. Ela pode não apresentar sintomas e a pessoa pode ficar 40, 50 anos com a doença e uma hora que ela tiver com o sistema imunológico baixo que ela vai se manifestar. Só que aí agora a gente vai ver aqui, ó, a sífilis terciária, ó, pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção. E quando ela surgir, ela pode aparecer lesões cutâneas, que é na pele, lesões nos ossos, lesões cardiovasculares, então lesões no coração, neurológicas, ela pode ir para o cérebro e pode levar à morte. Então, por isso que é importante ficar de olho quando tem esses sintomas. O ideal é uma pessoa sexualmente ativa, que tem mais de um parceiro, né? E que estourou o preservativo, ou que não usa preservativo por vontade própria, teria que fazer pelo menos uma vez por ano esse exame, porque ele é sério, ele é grave, essa doença aqui. Prevenção, então, é o uso do preservativo, tanto faz masculino e feminino, né? E as gestantes têm que ter um acompanhamento, porque se a mulher grávida tiver sífilis, tem muita chance da criança nascer morta, como já aconteceu na nossa cidade, situações, né? Ou ela pode nascer cega, surda, com problemas de coração, vários outros problemas também, tudo vai depender da criança, tá? Então é uma doença bem séria e tem um número bem grande de pessoas na nossa região com sífilis, isso são dados vindos da Secretaria de Saúde, que eu entrei em contato, e também do Hospital São José, tá? Então é uma doença bem presente aqui na nossa cidade, certo? Tuberculose é outra doença bem comum e, se não tratada, ela pode matar. Vocês lembram de terem visto algum filme de época que eles usavam um lenço de pano e tossiam e saía sangue? Geralmente é a tuberculose, porque naquela época não tinha antibiótico para as pessoas tomarem, né? Então ela é uma doença infecciosa. Ela geralmente ataca os pulmões, mas também pode acontecer em outros órgãos, ela pode se alastrar. Quem causa então é a bactéria tuberculose ou bacilo de Koch, como ele é mais conhecido. Sintomas é uma tosse seca ou produtiva. É uma tosse que parece um latido de cachorro. Exatamente assim, vocês podem achar engraçado, mas é uma tosse assim, é uma tosse diferente do normal, como se fosse uma gripe ou um resfriado. Sintomas: febre vespertina. O que é isso? É uma febre que dá no final do dia. Sudorese noturna, que é suor noturno. A pessoa emagrece muito, né? Ela perde muito líquido, ela emagrece, ela não retém nutrientes, né? Então ela tem muito cansaço e muita fadiga também. Quando ela tá avançada, ela vai tossir, vai sair sangue na tosse, tá? Como que se previne? Todo mundo recebe uma vacina, que é a vacina BCG, aquela vacina que fica a marquinha no braço quando é criança, né? Ela deve ser feita, então, quando o bebê recém é pequeno, né? No máximo até os 4 anos de idade, tá? Ela é feita mais de uma dose, então a tuberculose ela tá dentro dessa vacina ali que é oferecida pelo SUS. Medidas de controle de infecção seria caso se a pessoa tem algum caso na família, né? Tem que cuidar, não compartilhar objetos e tudo mais. Cuidar quando tosse, quando espirra, né? Então é os mesmos cuidados da gripe, só que no caso aqui é uma bactéria, não é um vírus. Pneumonia também é uma doença bem comum na nossa região, principalmente nessa época do ano, no inverno, e principalmente com as pessoas idosas, né, que baixa a imunidade e a pneumonia vem forte. Então é uma doença inflamatória aguda que também acomete os pulmões, e aqui eu coloquei um dado interessante também, que é uma das maiores causas de morte em crianças com menores de 5 anos, mais de 1 milhão em todo o mundo. Causas: então pode ser um vírus, uma bactéria ou um fungo, né? Ou inalação de produtos tóxicos. Ela pode ser adquirida pelo ar, saliva, secreções, transfusão de sangue,
devido às mudanças bruscas de temperatura no inverno, né? Que compromete o funcionamento dos pelos do nariz, que são os responsáveis pela filtração do ar e filtração desses micro-organismos. Sintomas: tosse com secreção, então ela tem catarro, certo? Pode às vezes vir sangue misturado, mas aí que já tá num nível da doença hard, né? Febre alta. Essa questão da febre alta, ela tem sido falada nos últimos tempos porque uma vez era batata, né? Febre de 40 graus era pneumonia. Hoje em dia a pneumonia ficou mais silenciosa, a pessoa tá lá com 37 graus e já tá com pneumonia. Então tem que cuidar muito dessa questão da febre, tá? Calafrios é bem característico, falta de ar, dor no peito durante a respiração, dói as costas também, tá? Mas é feito o diagnóstico pelo raio-x, então se tem esses sintomas, se tá desconfiado, tem que fazer raio-x. Pessoal, como tem bastante coisa, como eu falei, né, vocês podem acelerar o vídeo, tá? Prevenção é a mesma coisa que gripe, resfriado, covid, lavar as mãos, né? Evitar aglomerações, se vacinar, não fumar. E aqui tem uma observação importante, que estudos recentes comprovam que pessoas que fazem a vacina da gripe ajudam a fortalecer também o pulmão na questão da pneumonia. Existem 2 tipos de vacina para pneumonia, né? E existem muitos tipos de pneumonia, mas já ajuda a fazer a vacina da gripe também, tá? Então fica a dica. Nas semanas 5 e 6, vocês tinham atividades sobre os protozoários. A número 1 falava sobre a diferença entre agente etiológico e agente transmissor ou vetor, né? O etiológico é aquele ser que causa a doença. E o transmissor já diz o nome, ele transmite, mas às vezes aparece com o nome vetor. Mas então, no caso, ele não fica doente, ele só leva a doença para outra pessoa, por exemplo, o mosquito da dengue, tá? Aqui vocês tinham então que relacionar, certo? Quem que é responsável pela doença de Chagas? É o Trypanosoma cruzi. Pela leishmaniose, é a leishmania, tem a Donovani e tem a brasiliensis, né? Que uma é cutânea e uma é visceral, tá? A malária, o Plasmodium vivax. A tricomoníase é o... Trichomonas vaginalis, né? A giardíase é a Giardia lamblia. A amebíase é a Entamoeba histolítica. A toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. A doença do sono, que é o Trypanosoma bucei, e a balantidíase, que é o Balantidium sp, porque tem vários tipos de Balantidium que transmitem a doença. Então, quando tem vários, eles colocam sp, tá bom? E aqui vocês tinham também que relacionar, então, a doença de Chagas é o Triatoma infestans, que é o vetor, que é o que carrega a doença, né, e pica a pessoa e transmite. O da malária é o Anopheles, que é um mosquito prego. E da leishmaniose é o Plebotomus, que é o mosquito palha, tá? Nas semanas 7 e 8 vocês tinham atividades sobre fungos que também eram doenças comuns da nossa região. A candidíase, que é muito comum, né? Ela é uma infecção causada pelo fungo. Geralmente é a Candida albicans, que daí ela não é tão forte assim, digamos, 90% dos casos é esse tipo de fungo aqui, mas podem acontecer alguns outros, ó, daí eu coloquei aqui que é a glabrata, a tropicalis, a cruzei, a parapólisis, né, que esses são mais difíceis de cura, né? Sintomas, então tem vários tipos também de candidíase, tem a vaginal, a peniana, a oral, a do esôfago e a da pele e a invasiva que ela vai para os órgãos, tá? Tudo isso, bastante coisa, né? Então, dependendo do local, vai ter sintomas característicos. A vaginal, coceira na região, dor e vermelhidão, corrimento branco, parecido com queijo cottage, que legal, né? Relações sexuais dolorosas, ardência, urinar, não tá aqui, mas acontece também. Peniana, coceira, ardência, inchaço na ponta do pênis, também tem dor na relação sexual.
dor ao urinar, pode ter rachaduras na pele do pênis, escorrimento branco e odor forte. Mas o odor forte também pode ter na feminina, tá? Sintomas da candidíase oral: vermelhidão, ardência, desconforto na boca, dor, dificuldade para engolir, manchas brancas dentro da boca, a língua pode ficar toda branca, parece que tem um tapete em cima da língua, rachaduras no canto da boca. No esôfago vai ter dor de engolir, dor no peito, náusea, vômito, dor abdominal, perda de apetite. Imagina se a pessoa vai comer se dói, né? Sintomas da candidíase na pele: vermelhidão na região das dobras, escurecimento da pele nessa região, né? Pode começar a formar feridas com casquinha, descamar a pele, coceira e queimação, sair líquido das lesões, tá? A invasiva, que é dentro do corpo, então, febre, urina turva, dor de cabeça, vômitos, articulações inflamadas. Como que se previne, né? A maioria dos casos da candidíase, né, a vaginal principalmente, ela pode ser evitada dependendo do tipo de tecido das roupas íntimas, tá? Usar preservativo na relação sexual. As pessoas com diabetes devem manter o açúcar sob controle, né? A pessoa com HIV também pode ter bastante candidíase porque tem o sistema imunológico baixo, tá? Fazer higiene íntima regularmente, né? Roupas de tecido de algodão, que eu comentei. Não usar muito tempo as calças muito justas e que não transpiram os tecidos, tá? E a camisinha na relação sexual. Histoplasmose, ela não é muito conhecida, mas ela é mais conhecida pelo fungo do pulmão. Se alguém já disse que teve fungo no pulmão, é histoplasmose, tá? E ela é adquirida pela inalação dos esporos, ou seja, o pozinho daquele fungo vai entrar pelo nariz da pessoa quando ela vai mexer na terra. E ele vai lá pro pulmão e ele começa a crescer lá dentro. E a pessoa geralmente vai ter que fazer cirurgia para retirar aquela parte do pulmão. É bem complicado, ela pode matar, tá? A maioria das pessoas não tem sintomas. Elas podem ter febre, tosse, dificuldade de respiração, né? E se tiver muito adiantada, pode inchar o fígado e o baço. Então, ela vai ter um aumento abdominal, certo? Prevenção seria não ter contato com o fungo, né? Que no caso tem que usar máscara, né? Quando vai mexer na terra, enfim, ser agricultor, porque esse fungo ele tem sim na nossa região. Inclusive o meu avô já teve essa doença, teve que fazer cirurgia e retirar parte do pulmão por causa disso. Depois a criptococose, nome diferente, é a doença do pombo. Vocês já ouviram falar como doença do pombo, né? Então, ela pode matar, certo? Quais são os sintomas? Então, tem a pulmonar, tem aquela que ataca o sistema nervoso central, tem aquela que ataca a pele, tá? Então, a pulmonar é febre, tosse, dor no peito, perda de peso e fraqueza. Vocês podem ver que os sintomas de todas essas doenças, eles são parecidos, né? O que é importante? É importante você se dar em conta que às vezes pode ser que não seja uma coisa tão simples se aquilo persiste por vários dias, não é só um resfriado. Aí vocês vão ter que ir no médico e ele que vai ter que diagnosticar, né? Mas é legal vocês saberem um pouquinho também, para vocês saberem se cuidar. No sistema nervoso central vai dar dor de cabeça, febre, náusea, vômito, confusão mental, rigidez de nuca, alterações de visão. Na pele vai aparecer lesões avermelhadas com secreção amarelada, parecendo uma espinha. Pode ser por todo o corpo, pode ser só numa região. Ulcerações ou massas subcutâneas semelhantes a tumores, então vai ficar umas feridas feias, tá? Ela pode atingir qualquer parte do corpo, causando lesões como as oculares e ósseas, então ela pode causar lesões nos olhos e nos ossos também.
Prevenção. Não existem medidas preventivas específicas, mas recomenda-se a utilização de equipamento de proteção individual, principalmente máscaras, na limpeza de galpões onde há criação de aves ou aglomerado de pombos. Então, na verdade, não são só os pombos, né? Qualquer ave pode ter essa doença e passar para nós seres humanos, tá? Então, no caso, quem tem um passarinho em casa na gaiola também tem que ter cuidado. Medidas de controle populacional de pombos devem ser implementadas, reduzindo a disponibilidade de alimento e água, principalmente abrigos, para que eles, não se procriem tanto. Então, o acúmulo de fezes desses animais devem ser umidificados para que os fungos possam ser removidos com segurança. Por que acontece com o fungo? Muitas vezes a gente não vê, mas ele solta o pozinho. E é esse pozinho que a gente inala, E aí fica doente, tá? Tanto nessa situação, quanto na outra situação aqui da histoplasmose, é assim que fica doente. Certo, o nosso vídeo ficou enorme, mas que nem eu falei, assistam acelerado, o importante é vocês assistirem, corrigirem e não deixarem nada em branco no caderno. Nos vemos por aí, tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau. E você? Por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.